Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, amigos e amigas do Evangelho de Cristo, mais uma vez nós vamos trazer o nosso comentário, dando continuidade à exposição do livro do Apocalipse. Já temos comentado sobre o versículo 1, capítulo 1, versículo 1, também sobre o capítulo 1, versículo 2. Nesta oportunidade, nós desejamos trazer o nosso comentário sobre o versículo de número 3. E os 3 primeiros versículos deste livro das Revelações funciona como um preâmbulo ou como introdução ao livro escatológico do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja amada que ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Por que eu digo para a igreja amada? Porque o versículo de número 1 fala justamente que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus no livro do Apocalipse é para os servos de Jesus Cristo. Então nós vamos ler os 3 primeiros versículos e comentar o versículo 3. Eu convido a você para, juntamente comigo, fazer a leitura desta palavra que diz assim para nós: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3, que é o objeto do nosso comentário, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Repetindo o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Na verdade, esses 3 versículos da palavra de Deus, eles nos falam como resumo, síntese do livro do Apocalipse, em que no seu primeiro versículo nós aprendemos a respeito do autor desta mensagem, da origem da palavra do livro do Apocalipse, que veio como fonte originária do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus Pai entregou esta mensagem, ou deu esta mensagem reveladora ao seu Filho Jesus. Consequentemente, o Senhor Jesus, ele enviou o seu anjo, está escrito no primeiro versículo, que, consequentemente, em seguida, o anjo repassou a revelação para o apóstolo João, o qual cumpriu o seu papel aqui em seu ministério
testificando da palavra de Deus, falando a respeito da sua mensagem cristocêntrica, falando sempre a respeito do testemunho do Senhor Jesus. E conforme ele diz no versículo 2, falando também, testemunhando sobre aquilo que ele viu. Ele viu muita coisa durante o seu ministério e ele viu tudo o que Deus lhe mostrou pela revelação de Jesus Cristo ali na ilha de Patmos, porque estava preso por amor à palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E no versículo de número 3, João começa falando nesta passagem bíblica que aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus, a mensagem do livro do Apocalipse, eles são bem-aventurados. E o que significa ser bem-aventurado? Conforme o conceito bíblico, que é diferente do conceito humano, que é diferente do conceito social, que é diferente das coisas desse mundo, o pensamento bíblico nos diz que bem-aventurado é aquele que encontra a verdadeira felicidade em Deus. Porque no Senhor, Criador dos céus e da terra, é onde está a plenitude da verdadeira felicidade. Ninguém pode dizer que é feliz se Deus não estiver na sua vida. Porque a felicidade do mundo é por um momento. É chamada de alegria. Alegria depende muito do estado de ser do homem. Depende muito do momento em que ele está vivendo. A felicidade da terra, ela é artificial. Porque muitas vezes as pessoas maqueiam uma situação para demonstrar para outrens que está feliz, mas no fundo é uma pessoa muito triste. No seu dia a dia é uma pessoa angustiada. O seu caminho é pontilhado pelo desespero, pela tristeza e amargura da alma. Porém, aqueles que verdadeiramente vivem para Deus e com Cristo Jesus, eles são bem-aventurados porque a sua felicidade, o seu contentamento é permanente. Mesmo nos momentos mais adversos da vida, os servos de Cristo, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, eles são, podemos dizer, com segurança, pessoas abençoadas, porque não estão só, porque não lutam sozinhas. Os que esperam em Deus, os que confiam em Deus, os que depositam a sua crença, a sua fé no Deus único e verdadeiro, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam,
esse pode dizer que é um bem-aventurado, porque o seu caminho é um caminho de vitória, é um caminho de paz, de prosperidade. Ele é como o sol que vai brilhando cada vez mais pela manhã. Você olha o sol às 5 horas da manhã, ele tem o seu esplendor, ele vai começando a nascer, mas ele vai mudando a sua glória sobre a terra até o meio-dia, e dizem os estudiosos de que ao meio-dia, e dependendo da região, 2 horas da tarde, ele está em sua potencialidade, mas ele vai mudando. Se você observar pela manhã, onde nós moramos, no nosso planeta Terra, no nosso lar, que é a Terra, pela manhã ele vai mudando de glória. Ele vai aumentando a sua glória, a sua potencialidade, o seu esplendor, a sua claridade. A glória pertence a Deus. Eu estou falando de claridade, aspecto físico do sol. Assim, é o bem-aventurado do qual fala o apóstolo João nesse seu livro, e a primeira palavra do versículo de número 3, bem-aventurado. Esse bem-aventurado, ele é como o sol que vai aumentando o seu esplendor cada vez mais. Eu costumo dizer para os meus amigos, para os meus irmãos, que se nós tivermos paciência e tranquilidade, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Essa palavra, ela tem uma conotação muito forte na Bíblia, na palavra do Senhor, é tanto que no Novo Testamento nós encontramos mais de 90 vezes a palavra bem-aventurado, né? Sem falar nos seus correspondentes, nas palavras que correspondem à mesma coisa, como alegria, felicidade, porque são sinônimas, palavras sinônimas. E o dobro disso nós encontramos no Velho Testamento também. Então, mais de 180 vezes na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós encontramos esta palavra bem-aventurado, justamente falando a respeito das pessoas que entregam os seus destinos nas mãos de Deus, que permitem que Deus dirija os seus passos, o seu destino. É uma pessoa que pode passar por momentos difíceis, e quem não passa por momentos difíceis, todos nós passamos. Mas no final das contas, é mais do que vencedor. Olha, o homem inteligente é aquele que vive para Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz uma palavra, ele escreve uma expressão muito linda, fantástica, e diz que aqueles que vivem para Cristo é mais do que vencedor, é mais do que vitorioso, porque ele não precisa lutar na guerra, batalhar na guerra. Tem o Deus Todo-Poderoso com os seus anjos inumeráveis que batalham em seu favor. O exército celestial está a serviço dos que hão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado. Então, o apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, ele diz que bem-aventurado é aquele que lê.
Ele não está falando sobre os leitores de jornais, de revistas, de livros, que hoje nós temos talvez milhões, milhares de títulos de livros publicados em todo o mundo. Nós temos jornais, inúmeros jornais no nosso país e em todo o mundo. João não está falando que bem-aventurado é aquele que lê os jornais. Ele também não está falando sobre aqueles que leem as revistas. Não. Não são bem-aventurados aqueles que têm uma grande biblioteca com livros de geografia, matemática, português, história, ciências, ciência médica. Não. É bem-aventurados aquele que lê este livro. É esta a expressão de João. Eu posso dar o meu testemunho que eu li o Novo Testamento, ou parte do Novo Testamento, quando eu tinha 12 anos de idade, estava começando a ler, aprendendo a ler, lá no sítio Carnaúba, a 7 quilômetros aqui à minha esquerda. Inclusive, daqui a pouco estou indo para lá, para as propriedades de Manuel Borrego, que é meu pai, e lá nós trabalhamos um pouco na roça, às vezes roçando mato, às vezes consertando a cerca, não é? Às vezes brocando mesmo. Enfim, mas não é sobre as minhas atividades que nós estamos falando aqui neste vídeo. É sobre o livro do Apocalipse. Então, João, ele fala que bem-aventurado é aquele que lê o conteúdo deste livro. E eu estava aprendendo a ler ali no sítio Carnaúba, e quando a gente está aprendendo a ler, a gente tem uma fome para ler. E eu procurei livros, que naquela época o governo não fazia doações de livros, não recebíamos livros do governo federal, nem do governo do estado, nem do governo municipal, mas eu queria ler. E eu me lembro que procurei livros e não existiam. E aí eu conversei com a minha mãe e disse para ela que estava querendo ler, mas não tinha livros. E ela disse assim, mas eu tenho um livro. E procurou numa gaveta lá e encontrou o Novo Testamento. Ainda hoje nós temos esse Novo Testamento. Eu levei depois, anos depois, quando me converti, anos depois, para João Pessoa e mandei trocar a capa, ficou todo novinho, eu tenho guardado aqui esse Novo Testamento. Mas eu, muito criança, 12, 13 anos, não me lembro bem se 12 ou 13 anos, mas muito jovem, e começamos a ler, e fui lendo, e quando chegou no livro do Apocalipse, eu li até o capítulo 5, muito maneira, né? Como diz aqui no Sertão Jovens, uma leitura maneira. Mas quando chegou no capítulo 6, para a minha idade na época, eu não tive condições de dar continuidade e paramos por ali. E 10 anos depois eu me converti e aí eu passei a ler. É um dos livros do Novo Testamento que eu amo demais, tanto que nós estamos fazendo esse comentário pelo amor que eu tenho a este livro maravilhoso do Novo Testamento. Mas, irmãos, João, ele fala de maneira muito sincera, bem-aventurados os que leem. Você pode ver, lê o quê? As profecias desse livro, ou as palavras das profecias desse livro. Então, essa bem-aventurança recai sobre aqueles que tiram tempo, se debruçam sobre a leitura deste livro espetacular.
Eu não tenho ideia de quantas horas nós vamos passar fazendo o comentário desse livro. Não estou preocupado quantos minutos vai ter cada versículo explicado, se meia hora, se 40 minutos, se uma hora. Não estou preocupado. A nossa preocupação é trazer a exposição exegética, sincera, honesta do texto desse livro. Um livro que nos traz conhecimento de verdades profundas, necessárias, mais do que necessárias para esses últimos dias da Igreja do Senhor Jesus. Ela precisa conhecer a fundo a mensagem escatológica deste livro revelador. O mundo também precisa conhecer, por isso que nós vamos nos desgastar e gastar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo à exposição deste livro. Bem-aventurado os que leem esta mensagem do livro do Apocalipse, porque aqueles que verdadeiramente conhecem o conteúdo das profecias escatológicas deste livro revelador, livro profundo, mas que é um livro que não tem mistérios, porque é um livro revelado, revelação de Jesus Cristo. Então é um livro que qualquer pessoa precisa conhecer o seu conteúdo e precisa compreender a sua mensagem. Deus tem se utilizado da minha pessoa e de muitas outras pessoas para trazer pregações, ensinos e a exposição deste livro necessário para abrir os olhos da Igreja de Cristo e da humanidade sobre os últimos acontecimentos, as ações de Deus mediante Cristo Jesus e todo o seu reino sobre a terra, sobre o mundo. Então, se faz necessário que os irmãos, as irmãs, os amigos, as amigas conheçam a fundo, se dediquem a fundo, gastem tempo necessário para você conhecer cada versículo, cada frase, cada palavra deste livro maravilhoso que eu amo demais. Então, João, ele diz, bem-aventurado os que leem. Lê o quê? É justamente o que nós estamos explicando. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem. Por que João coloca os que ouvem? Olha aqui o volume do livro do Apocalipse que nós já temos comentado. Fizemos o comentário, a sua estrutura principal. Nós vamos desenvolver e teremos mais de 500 páginas, de 600 páginas por aí, quando formos publicar. Peço as orações dos irmãos e das irmãs para que Deus nos ajude a publicar esse livro no momento certo de Deus, para que chegue a mais pessoas o conhecimento dessa mensagem. Nós já temos publicado no nosso blog que tem mais de 3.000 páginas já publicadas na internet, é o comentário expositivo do Novo Testamento, que de graça você tem acesso aí através do nosso blog, através das redes sociais que nós publicamos também nas nossas páginas. O comentário, e agora nós estamos publicando em vídeo no nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio. Então, não é somente ler
porque tem pessoas que não sabem ler. E aí? Vai perder a chance, a oportunidade de ser bem-aventurado, feliz? Não. Aí João, ele acrescenta e diz assim, bem-aventurados os que ouvem. Então você que está assistindo esse vídeo, que tem escutado e assistido também pregações na rede de computadores, a rede mundial de computadores, que é uma coisa fantástica, para nós pregarmos a palavra de Deus e para as pessoas ouvirem, não é? A mensagem do Evangelho de Cristo. Então você também é bem-aventurado, bem-aventurada. Você que tem acompanhado as exposições bíblicas, tantos pregadores, homens de Deus, mensageiros do Evangelho do Senhor Jesus, estão fazendo o seu trabalho, a sua obra, através da rede mundial de computadores, pela internet, pelas redes sociais, pelos sites, por todos os canais, televisão. Nós temos hoje inúmeros programas evangélicos, gospel, sempre alguém pregando a palavra de Deus. E se você é um ouvinte, uma ouvinte do Evangelho do Senhor Jesus, você é bem-aventurado, você é uma pessoa feliz, porque você aprende da parte de Deus coisas extraordinárias. E quando se diz que ler e ouvir o conteúdo deste livro, você que gosta de ouvir mensagens sobre o livro do Apocalipse, eu me lembro que alguém que era um ouvinte no nosso programa de rádio, participei em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, na Rádio Senhauá, AM 1280 kHz, 10 anos com vários programas, e certamente o irmão ele não perdia o nosso programa, e uma vez ele me encontrou, e ele perguntou assim: "Ô irmão, você tem um computador na sua cabeça? Porque você faz os seus comentários de acordo com a palavra de Deus e cita vários versículos, um em cima do outro, e você tem um computador na cabeça? Tem um chip na cabeça?" Eu disse: "Não, é porque eu sou um bom ouvinte. Para nós ensinar, para nós pregar, seja quem for, seja um pastor, seja um evangelista, seja um professor de escola bíblica dominical, para você transmitir a palavra de Deus, você tem que ser um bom leitor." Por isso que João diz: bem-aventurado os que leem e os que ouvem a profecia as palavras dessa profecia. Então, nós temos que nos esforçar para ler, estudar, nos aplicarmos ao estudo da palavra de Deus. Eu dedico de 8 a 10 horas por dia na reflexão da palavra de Deus. Eu sempre fui um estudioso. Aqui atrás de mim você vê vários livros, tem na parte de baixo muitos livros ainda, sempre estudando a palavra de Deus, investindo na palavra de Deus, mas como bom ouvinte. Eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida, quando João diz: bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. Eu, desde muito novo convertido, eu me apeguei a essa frase, por isso que eu já li muitas vezes, perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia e também o Novo Testamento, e mais o Novo Testamento, que eu sou um estudioso do Novo Testamento, e o livro do Apocalipse, para que essa palavra ela se cumpra na minha vida. Então, tudo é importante na vida da gente. A dona de casa, que tem as suas atividades, é importante, você está cumprindo o seu dever, o seu papel como esposa, mas quando alguém se trouxer uma mensagem a respeito do livro do Apocalipse, faz a tua atividade, mas escuta. Por isso que João está dizendo: bem-aventurados que leem, mas os que ouvem
Escute a mensagem, aprenda o que está escrito nesse livro e você vai ser uma pessoa muito feliz. Por que feliz? Porque Jesus está voltando. E somente aquelas pessoas que estiverem de acordo com a palavra de Deus é que vão participar do arrebatamento da igreja. Aí não tem felicidade maior, porque quem participar do arrebatamento da igreja tem segurança eterna, tem salvação e vida eterna. Para todo sempre, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dos milhares e milhões e bilhões, não tem uma soma do número de anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? As miríades celestiais, a glória de Deus que nós vamos participar, é uma coisa maravilhosa. Então, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, mas tem uma terceira coisa, muito mais bem-aventurado, não está escrito no versículo, mas eu acrescento aqui, muito mais bem-aventurado é aquele que guarda, ou aqueles que guardam essas profecias. Eu me lembro que era novo convertido, faz muitos anos, eu tenho mais de 30 anos no caminho do Evangelho, e eu conversava com um irmão, e ele me perguntou uma vez: ô irmão Francisco Amâncio, o que significa essa palavra, guardar a palavra de Deus? O que significa? É a gente pegar a Bíblia e colocar numa gaveta? Será que é guardar no guarda-roupa ou no armário? Quem sabe no cofre? É isso que quer dizer? Ele era novo convertido, o irmão. E eu também, como novo convertido, mas Deus me deu o entendimento, desde que me converti para o reino de Deus, das coisas de Deus, me dediquei muito no começo, sempre foi assim a minha vida. E eu fui explicar a ele que esse guardar não é pegar a Bíblia e botar num lugar escondido, não. É pôr em prática. Então, João, ele diz que bem-aventurado é aquele que pratica as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. Capítulo 2, capítulo 3 do livro do Apocalipse tem ensinamentos profundos, muito importantes na época cristã, para a gente pôr em prática. Então, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem, mas eu acrescento e repito, muito mais bem-aventurado é aquele que guarda. A palavra de Deus não é teoria. A palavra de Deus ela deve ser posta em prática. O Senhor Jesus, ele deu um exemplo de dois seres humanos, dois servos, aquele que guarda a palavra de Deus e a sua casa é edificada sobre a rocha. E aquele outro que ouve, escuta, lê, conhece, mas não põe em prática os ensinamentos bíblicos, ele é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Aí, na primeira tempestade, na primeira onda, né, se for a areia do mar, na primeira onda pesada, a casa vai por terra. Mas quando se diz bem-aventurado aquele que guarda, recai essa mensagem bíblica sobre aqueles que têm o cuidado em praticar os ensinos do Senhor Jesus, do grande mestre, o Senhor Jesus. São aqueles que dedicam tempo, dedicam sua vida, suas atividades, que têm como prioridade ler, ouvir, mas guardar os ensinamentos, as profecias do livro das Revelações. E nós encontramos aqui que
O livro do Apocalipse, ele não é uma mensagem como de um jornal, de uma revista. Não, o conteúdo deste livro é uma profecia. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Além de ser uma revelação, o livro do Apocalipse é uma profecia escatológica, é uma profecia futurística para a época em que foi escrito o livro das Revelações. É tanto que praticamente todo o conteúdo deste livro é futurístico para a época em que ele foi escrito. Muita coisa já aconteceu, né? O capítulo 1, ele mostra o Senhor Jesus, fala sobre o resumo do livro, e o capítulo 2 e 3 tiveram cumprimento essas profecias na história da igreja, dividida essa história em 7 etapas, ou 7 fases, não é? Há quem diga, os estudiosos da escatologia, os mais profundos, os que já receberam mais luzes, mais revelações sobre o livro do Apocalipse. Eu estou apenas transmitindo e expondo a luz que me é chegada. Cada um só pode dar aquilo que tem. Eu recebi luzes o suficiente para transmitir o que eu posso a respeito desse livro. Mas tem pessoas que se dedicaram mais, que buscaram mais e têm mais luzes sobre o conhecimento desta revelação do Senhor Jesus. Mas o que nós vemos aqui, podemos comprovar que é uma mensagem profética para os últimos dias. Conforme eu estava falando, provavelmente nós estamos no período 7º da história da igreja sobre a terra. Eu digo sempre que esse período, como sendo o último da igreja aqui na terra, né, é o período em que antecede a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? Então, a partir do capítulo de número 6 até o final, pura profecia. É um livro profético, absolutamente profético. Por isso que João, ele chama-nos a atenção, chama de bem-aventurados, felizes, abençoados, os que leem, os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. A profecia, ela não é de cunho humano, ela não está baseada na ideologia humana. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava recebendo mensagens da parte de Deus de forma profética. A mensagem é uma profecia para esses últimos dias. Se há um tempo em que mais está se cumprindo a profecia do Apocalipse, é agora. E daqui para frente, olha, pode ter certeza que o resto do livro do Apocalipse vai se cumprir, apesar que nós temos um longo período sobre a Terra, que é o milênio de Cristo, né? Milênio de Cristo, depois do milênio, nós vamos entrar na eternidade com Deus e com Cristo, com o Espírito Santo, e enfim, na Nova Jerusalém, aí uma história sem fim, sem fim. Mas, bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Por quê? Aí vamos concluir o nosso comentário. Por quê que é bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia? Porque o tempo está
próximo. Esse tempo está próximo, nos fala sobre os acontecimentos últimos do relógio de Deus que antecede o retorno bendito e abençoado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse tempo está próximo, é o tempo da volta de Cristo. Depois da volta de Cristo, aí tem cumprimento o tempo truculento da grande tribulação sobre a terra, dividida em 3 etapas, que vão se agravando cada vez mais. E aqueles que conhecem, aqueles que leem, aqueles que guardam as profecias contidas nesse livro maravilhoso, do livro do Apocalipse, eles têm que refletir sobre os fins dos tempos. A mensagem escatológica do Apocalipse é uma mensagem para o fim deste ciclo terreno. Podemos com segurança, certeza, falar e expressar o nosso pensamento que nós estamos vivenciando este momento. O tempo está próximo e é o tempo da volta do Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que tem o cuidado em conhecer e praticar a palavra do Apocalipse, a palavra revelada a João, para ter o privilégio inefável, indiscutível, de participar do arrebatamento da igreja. Bem-aventurado, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que nos ouvem através desse vídeo. Bem-aventurado aquele que achar graça diante do trono de Deus e quando o Senhor Jesus voltar, participar do arrebatamento. Bem-aventurado. E para isso acontecer, a pessoa tem que estar de acordo com as palavras desta profecia. Finalizo convidando mais uma vez a você a fazer a leitura. Nós estamos aqui trazendo o nosso comentário, mas você pode ler na descrição desse vídeo, embaixo, no nosso canal do YouTube, o nosso comentário por escrito, né? Sobre o versículo de número 3 que nós estamos comentando neste momento. Além do mais, você pode ler todo o livro do Apocalipse na página que nós temos do blog Comentário Expositivo do Novo Testamento. Nós temos já escrito e publicado no nosso blog de Romanos a Apocalipse, as cartas maravilhosas de Paulo à Igreja de Cristo, a carta aos Romanos, Coríntios, enfim. Carta aos Hebreus, que é uma carta extraordinária, as cartas universais e o livro do Apocalipse. Você pode acompanhar tudo isso no nosso blog, repetindo, comentário expositivo do Novo Testamento. Deus, em Cristo Jesus, derrama o Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês que acompanharam o nosso comentário, transmitindo aos vossos corações aquilo que com as minhas palavras eu não pude alcançar. Mas o nosso objetivo é, com simplicidade e humildade, trazer o nosso comentário, o nosso trabalho, sempre com a visão missionária de chegar aos corações dos irmãos, das irmãs, dos amigos e das amigas com o Evangelho poderoso
de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém?